A paz do Senhor, meu irmão, aonde você estiver, em qualquer lugar deste Brasil e mundo afora. Nesta sexta-feira, no nosso primeiro devocional dessa manhã, eu quero abençoar a sua vida com a palavra de Deus que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, e os que se seguem diz assim, olha, e Davi disse a Saul, que não falhe o coração de nenhum homem por causa dele. O teu servo irá e lutará contra este filisteu. E Saul disse a Davi, tu não estás apto a ir contra este filisteu e contra ele lutar, pois não passas de um jovem e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. E Davi disse a Saul, teu servo ainda cuidava das ovelhas do seu pai, quando apareceu um leão e um urso, e o tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí atrás dele, e o feri, e o livrei da sua boca, e quando ele se levantou contra mim, eu o peguei pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e este filisteu incircunciso será como um deles, pois está desafiando os exércitos do Deus vivo. Eu quero nesta sexta-feira poder abençoar a sua vida com um devocional chamado Derrubando Golias. Derrubando gigantes. É uma história conhecida, todo mundo conhece a história de Davi e Golias, e eu quero refletir nesse momento em rápidas palavras para abençoar o seu dia. Nós temos aqui dois personagens. Primeiro, Davi. Ele era um menino apenas, sem experiência de guerra. Ele estava perplexo, com medo, tremendo as pernas, andando de um lado para outro, tendo sensações horríveis no coração, na alma. Ele estava andando de um lado para outro, na beira de um riacho, procurando pedras lisas que pudessem servir como ferramenta num eventual combate. Mas ele estava perplexo, porque ele sabia que o que estava diante dele não era algo simples, fácil, mas era algo complexo que trazia sofrimento. Talvez esse seja o seu estado aqui, agora, quando você está chegando para ouvir essa ministração. Eu não conheço a sua vida, nem sei onde você mora, mas você pode estar vivendo essa situação. Você está assim como Davi, perplexo, andando de um lado para outro, procurando caminhos, procurando uma maneira, como é que eu vou vencer esse grande desafio, como é que eu vou vencer essa grande guerra, essa grande batalha, como é que eu vou suplantar, parece que algo me puxa para trás, minhas mãos estão tremendo, minhas pernas estão tremendo, eu estou sem forças suficientes, talvez aí que seja o seu quadro. Esse era o quadro de Davi, essa é a primeira figura. A segunda figura que nós temos aqui é de um gigante, ele era grande, 3 metros de altura, carregava 55 quilos de armadura militar, um grande guerreiro, desde a sua mocidade. E Golias era aquela voz que incomodava. A Bíblia diz que ele ia para o meio do arraial e de manhã e à tarde ele gritava e afrontava os filhos de Israel, e ele fez isso por 40 dias. Talvez essa seja a sua realidade. Você está vivendo uma vida em que há um gigante, há um Golias, dioturnamente, bombardeando seus ouvidos, seu coração, sua alma está turbada, você está a ponto de explodir, você não está aguentando mais e parece que você não vê uma saída. Golias pressiona, Golias ameaça, Golias quer te trair, Golias quer te engolir, Golias quer te destruir. A tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua história, o teu trabalho, a tua empresa.
Talvez seja essa a realidade que você está vivendo, você tem um Golias. E uma coisa interessante aqui é que Golias, irmãos, ele é um efeito surpresa. Já pensou no efeito surpresa? Por que efeito surpresa? Porque nós nos preparamos para determinada coisa, mas pode acontecer um efeito surpresa, algo que vem que nós não estávamos esperando. Foi exatamente isso que aconteceu aqui na luta de Golias e Davi, porque Israel é um exército grande que se preparou para uma batalha e saíram, se arrumaram, porque na cabeça de cada soldado israelense, eles iam travar uma batalha contra o exército filisteu. Essa era a ideia deles, era mais uma batalha campal, era mais uma guerra corpo a corpo. Eles sabiam disso, estavam acostumados com isso. E essa era a ideia que eles tinham. Mas houve um efeito surpresa. Por que efeito surpresa? Eles não imaginavam que no meio do arraial ia aparecer um gigante gritando, bradando, berrando, dizendo: olha, não precisa ter guerra. Vocês são servos de Saul e eu sou filisteu. Se eu quero que vocês escolham um homem para vir lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. E Golias bradava. E nenhum soldado, nenhum oficial do exército de Israel estava preparado para aquilo. Tremeram as suas pernas, eles tremeram na base. Medo. E ninguém se prontificou. É nesse contexto que Davi aparece. Mas vamos encerrar para a batalha. Davi, ele sabia que tinha um gigante na frente dele. Ele sabia que Golias era maior. Ele sabia que Golias era mais forte. Mas ele tinha um Deus. Ele tinha uma crença. Ele tinha uma fé. E aí ele parte. Ele vai ao riacho. Pega as pedrinhas. Coloca na baladeira. E parte para a guerra. E ele derruba o gigante. O gigante vai ao chão e ele o mata. E Israel sai vencedor. E uma pergunta final aqui, irmãos. Por que Davi venceu Golias? Por que o pequeno venceu um grande gigante? Por que o inimaginável aconteceu? Saul não acreditava em Davi, a família de Davi não acreditava em Davi, e o exército de Israel não acreditava em Davi, mas Deus acreditava em Davi. Por que Davi venceu? Ele venceu por vários motivos, mas um motivo aqui é preponderante. Ele venceu a guerra porque ele partiu para cima do gigante. E é esse o convite que o Espírito Santo está fazendo para mim e para você. Você não vai vencer o gigante reclamando, murmurando, tentando fugir dos problemas. Não. Você vai vencer o gigante quando você partir para cima do gigante. A força que você precisa para derrubar esse gigante, ela não está exatamente em você, ou só em você, mas ela pode vir do Senhor. Davi disse: Golias, você vem contra mim com todo o seu aparato militar. Eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. E lançou a baladeira, lançou a pedra, e o gigante caiu. Usa o pouco que você tem. Use o pouco que você tem, porque o Deus grande é tudo na sua vida, e Ele é que vai fazer a diferença. Que a sua sexta-feira seja de vitória. Não desanime. Não fique cabisbaixo, não fuja do campo de batalha, enfrente o gigante e o Senhor pelejará por ti. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe meu irmão, minha irmã, meu amigo que assiste esta mensagem. Que o Espírito Santo possa tocar no seu coração e possa encher a sua vida de ânimo e de fé e de coragem. Que uma grande unção de Deus venha sobre a vida de quem está ouvindo esta pregação, e que meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, possa partir para cima do seu gigante e vencer a batalha, em nome de Jesus, agora e sempre, nós te agradecemos.
Amém. De onde você estiver, que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Deixa aí o seu like, curte aí essa mensagem e vamos para frente, porque Deus é conosco. Um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará. Deus te abençoe.